Você só vai ter sucesso se você conseguir desagradar as pessoas. Sabe aquele velho ditado que nem Jesus agradou todo mundo? É exatamente essa mesma vibe. Enquanto você ainda se molda para caber, para agradar, para abraçar todo mundo, você se desagrada e, por consequência, o sucesso ele repele, ele se afasta, a prosperidade se afasta. Não tem como você querer crescer, prosperar, ter sucesso no seu trabalho se você ainda tenta agradar todo mundo. Existe uma coisa que desde a nossa infância nós vamos carregando e que faz com que a gente acabe criando essa trava do querer agradar todo mundo, do querer ser bonzinho demais. E quem é bonzinho demais não prospera, não sai do lugar. Lá na tua infância, quando você começou a entender quem você era, a sua autenticidade, o teu poder, e você começou a mostrar isso dentro da tua casa, você começou a ser reprimido. Teu pai, tua mãe, as pessoas da tua família começavam a falar as seguintes frases: não faça isso, Deus não gosta, isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Não faça tal coisa, seja bonzinho, senão você não vai ganhar presente. Tire boas notas, senão você não vai sair no final de semana. E todas as vezes que você ia ouvindo isso, você ia se moldando e criando uma armadura. Essa armadura, ela era uma camada de proteção para agradar a outra pessoa, porque você começou a acreditar e associar que se você fizesse aquilo que a pessoa gostasse, que você agradasse ela, você teria amor, você teria carinho, você teria atenção. Você receberia algo em troca. Só que quando você é criança, isso daí pode ser uma forma de proteger. Quando você vai crescendo, você vai se tornando adulto, isso cria uma limitação, fazendo com que você acredite que você só vai receber dinheiro, que você só vai receber sucesso, que você só vai receber reconhecimento se você agrada todo mundo. Aí eu volto para aquilo que eu falei no início. Se nem Jesus agradou todo mundo, por que você vai ter que agradar todo mundo? E isso vai criando pequenas travas, bloqueios na tua vida, nos teus caminhos, fazendo com que você não consiga prosperar, fazendo com que você não consiga ir para frente, fazendo com que você não consiga se movimentar, ter sucesso no teu trabalho. Quantas pessoas elas começam a trabalhar com a internet? Eu falo isso de um lugar que eu já estive nesse lugar, tá? E a gente quer agradar todo mundo, a gente quer falar aquilo que todo mundo quer ouvir. E aí a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de hater. E quanto mais a gente cria esse medo, mais a gente se afasta do sucesso. É como se você estivesse indo para um lado, se o sucesso estivesse indo lá para o outro. Ele vai para um caminho oposto. Sabe por quê? Porque se você está agradando todo mundo, significa que você não tem um posicionamento firme. Você não tem uma forma fixa de quem você é, daquilo que você pensa, das tuas verdades. As tuas verdades elas são moldadas de acordo com o que as pessoas falam. E se você se molda para caber, para pertencer, para agradar, você não consegue se abrir para viver a grandiosidade que a vida quer te entregar. Eu falo isso de um lugar, gente, porque eu já estive nesse caminho de querer agradar todo mundo. E eu sofri na pele. E eu vou dizer, eu vou contar para vocês com base no meu mapa astral, tá? E eu sempre falo, o nosso mapa, o nome é mapa justamente porque ele é um caminho para a gente poder ser guiado ali, né? E eu tenho alguns posicionamentos dentro do meu mapa astral que eles são muito firmes na seguinte questão. Você precisa ser firme naquilo que você acredita. Porque enquanto você não for firme naquilo que você acredita, a vida vai te testar. E eu ouvia isso, e eu via isso, pra quem não sabe, eu também sou astróloga, né? E eu ficava assim, gente, mas será? E eu comecei a viver na pele. O sucesso indo para longe de mim, o dinheiro indo para longe de mim. E eu ficava agoniada, porque eu falava assim, gente, não tem condição das coisas não estarem acontecendo. Eu faço, mas eu fazia de uma forma para agradar. Porque eu acreditei e ouvi lá na minha infância que eu precisava ser a boa menina, que eu precisava tirar boas notas, e porque eu não podia dar trabalho, que eu tinha que estar sempre agradando todo mundo. Eu era preferidinha dos professores, eu era sempre a queridinha. Só que esse lugar de ser a boazinha, queridinha, me custou demais.
Me custou tanto a ponto de eu colapsar, de eu agradar tanto aos outros que eu me desassociei de mim mesma, que eu me perdi de mim mesma, a chegar a um ponto de eu não saber quem eu era, do que eu gostava, do que eu queria, porque eu ouvia tanto os outros, eu tentava agradar tantos outros, um falava que eu tinha que fazer tal coisa, o outro falava que eu tinha que falar aquilo, e eu ficava ali sendo moldada. E quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Você pode falar aquilo que a pessoa quer te ouvir, mas ela não vai te pagar por isso, porque você agradou ela demais. Agora, se você começa a trazer verdades, começa a desagradar, aquilo ali começa a incomodar. Alguns se afastam, só que aqueles que começam a doer o calo, que começam a perceber que você tem razão, começam a se achegar. E aí, lá dentro do meu mapa, eu tenho um posicionamento que é Saturno na casa 9, em Áries, né? Então, é muito forte dentro do meu mapa essa coisa de eu ter que me posicionar, de eu ter que trazer de fato aquilo que faz sentido para mim, né? De eu colocar realmente a minha visão de mundo e sustentar a minha visão de mundo, de confiar na minha visão de mundo, de solidificar a minha visão de mundo. Os meus conhecimentos, as minhas sabedorias. Não à toa eu voltei para o YouTube para trazer esses conhecimentos para as pessoas, para falar realmente aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, que deu certo, que não deu certo. E quando eu falo se você tentar agradar todo mundo, você não prospera, é real. É muito real. E eu conheço inúmeras pessoas, inclusive terapeutas, que não conseguem prosperar justamente porque está sempre agradando todo mundo. Um outro posicionamento que eu tenho é o nó do norte em leão, né? E esses dias eu ouvi uma frase que fez muito sentido. A sua visibilidade, a sua prosperidade está ligada à sua visibilidade. Se eu não coloco a minha cara, não dou minha cara a tapa para poder falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu não consigo também sair do lugar, o sucesso não me encontra, a prosperidade não me encontra, porque a minha alma escolheu estar no centro, ser protagonista da minha própria vida. E quando eu entendi isso, e eu falo para que você também possa se perceber, quando eu entendi isso e eu comecei a olhar para as travas que eu tinha no meu corpo, eu entendi porque eu passei tanto tempo rodando em círculo. Porque não adianta a gente reprogramar a nossa mente, de trabalhar a nossa mente, de fazer aqueles processos lindos e maravilhosos, porque são lindos e maravilhosos no sentido mental, se no teu corpo ainda tem travas, ainda tem bloqueios. Tu limpa, tu reprograma a tua mente, tu trabalha as tuas emoções, mas o teu corpo, ele ainda dá sinais. Aí quando você tá ali perto de viver alguma coisa que é expansivo, que é grandioso, mas que te gera um gatilho, por exemplo, de que você vai desagradar alguém, de que você vai falar alguma coisa que pode te gerar um hater. Não, né, o exemplo do hater é muito bom. Você vai falar alguma coisa que vai te gerar um hater, o teu corpo, o teu sistema de alerta, o teu sistema nervoso, ele já fala assim, pá, isso aqui é perigoso. E aí você dá 3 passos para trás. Inconscientemente, você fala assim, nossa, mas eu trabalhei, reprogramei a minha mente, o que aconteceu? O teu corpo ainda guarda memórias. O teu corpo físico ainda está moldando os teus caminhos. Porque lá na tua infância você tentava se moldar, você precisava se moldar para agradar. Porque se você não agradasse, se você desagradasse alguém, você não ia ganhar presente. Você não ia receber. Hoje, quando você desagrada alguém, você pensa, vixe, não vou ganhar dinheiro. Não vou receber o pagamento. Se eu desagradar o meu chefe vai me mandar embora, eu não vou receber dinheiro. Se eu desagradar um cliente, o cliente não vai querer me pagar. Se eu desagradar alguém na internet, todo mundo vai chover hate em cima de mim e aquilo ali vai fazer com que eu não consiga prosperar, que eu perca clientes. Quantas pessoas a gente vê famosas que falam alguma coisa e perde milhões de publicidade? É essa energia que muitas vezes separa a gente da nossa própria prosperidade. Óbvio que a gente vai ter um discernimento nos nossos posicionamentos. Mas se você fala, eu gosto de azul, mas a fulaninha ela gosta de rosa. Não, fulaninha, eu também gosto de rosa. Você não tem um posicionamento certo, autêntico. Você não está sendo você não está defendendo os teus ideais. Você está fazendo algo para agradar alguém. E enquanto você estiver agradando, você não prospera. Se você nesse momento está tentando prosperar, se você nesse momento está tentando sair do lugar, se você está tentando se movimentar na vida e as coisas não estão acontecendo, é pelo simples fato de que você está travando o teu próprio processo, porque você está tentando agradar.
E enquanto você agrada, você desagrada a si mesmo. Você agrada os outros, você sendo maravilhoso para os outros, mas você tá se desagradando, você tá frustrado, as coisas não acontecem, o dinheiro não chega, o amor não chega, as coisas não prosperam, você não tem sucesso no teu trabalho. Aí aquele monte de gente que fala na internet e não sai do lugar. Eu já fui assim. Né? A gente fala, parece que as pessoas não nos encontram. Aí a gente escuta assim, nossa, parece que ninguém me escuta. Eu falava muito isso. Parece que eu tô falando em grego, parece que ninguém me escuta. Só que não é porque ninguém tá te escutando, é porque você tá tentando agradar todo mundo e quem agrada todo mundo não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Entende? Então, se você tá querendo prosperar, se você tá querendo sair do lugar, se você tá querendo ver sua vida movimentar, é preciso desagradar. É preciso acessar a sua inteireza, a sua verdade. Qual é a sua verdade? O que você acredita? O que você defende? Qual é a tua visão de mundo? Qual é o teu pensamento sobre o mundo, sobre as coisas? Ai, Bia, não sei. Tá na hora de saber. Já passou do tempo. Tá na hora de entender o que você realmente quer, o que você realmente acredita. Tá na hora de se movimentar. E aí, eu faço um convite para você. No dia 21, domingo, 21 agora de junho, eu vou fazer uma aula cerimônia. Estou chamando assim. Vai ser um momento para a gente poder conversar, para a gente celebrar o solstício de inverno que está chegando e para a gente fazer um processo de liberação das amarras, travas que ainda estão te impedindo de movimentar a sua vida, que estão presas no teu corpo. Eu vou fazer um processo, eu vou guiar, facilitar um processo de destrave do teu corpo, das tuas travas, não só mentais, emocionais, mas também do teu corpo. Para que você possa liberar tudo isso, para que você possa soltar tudo isso, para que você possa viver a inteireza de quem você é. Você acessa a sua prosperidade dentro de você, a sua alma abundante, ativar a tua alma abundante. Se faz sentido para você, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. Você me chama no WhatsApp para você concluir a tua inscrição. O valor é um valor simbólico para que todo mundo possa ter acesso a isso, para que todo mundo possa receber as liberações, as ativações, porque eu acredito que quanto mais pessoas, especialmente quanto mais mulheres, meu trabalho é voltado para as mulheres, tá? Quanto mais mulheres viverem um processo de destrave e acessarem a sua autenticidade, retomarem o teu poder, mais mulheres vão prosperar, mais mulheres vão acessar altos patamares. E nós precisamos acessar altos patamares. Nós precisamos acessar o nosso poder, que é nosso por direito, e pararmos de reprimir a nossa força, a nossa verdade, a nossa visão de mundo. Então, se faz sentido para você, tu clica aqui embaixo, me chama lá no WhatsApp, para poder te explicar, passar mais informações e você já fechar a tua inscrição. Vai acontecer no domingo, dia 21, tá? E eu não sei quando vai acontecer outra aula cerimônia voltada para essa liberação desses padrões, dessas travas que te impedem de movimentar a tua vida, tá? Então, é isso que eu tenho para te dizer. Se você quer prosperar, desagrade. Tenha coragem de desagradar, né? Tenha coragem de ser imperfeita. Tenha coragem de se posicionar, de falar aquilo que você pensa, de colocar as tuas ideias no mundo, de expor as tuas ideias no mundo. Quando você expõe as tuas ideias, quando você fala as tuas ideias, o mundo agradece. Mais pessoas vão concordar com você. Porque você pode ter certeza que às vezes você pensa, mas ninguém concorda comigo, ninguém consegue compreender a minha linha de raciocínio. Tem pessoas que vão compreender a tua linha de raciocínio. Tem pessoas que vão parar para te ouvir e que vão concordar com você porque elas têm uma mesma visão. E você vai encontrar a tua tribo. Ao invés de você tentar pertencer a várias tribos, você vai criar a tua própria tribo. Eu tenho certeza disso. Principalmente se você trabalha com digital, tá? Então, fica aí o meu convite para você. Fica aí também a dica para desagradar. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.